8, 28 a 29. Esse vai ser o versículo que a gente vai usar para a gente poder caminhar junto. Êxodo 8, 28 a 29. Vamos ficar de pé só para poder ler juntos? Eu queria que a gente lesse junto. Vamos ler juntos? Vamos lá. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Pai, no nome de Jesus, eu te peço agora, Espírito Santo da verdade, tua palavra diz que nada podemos contra a verdade. E eu te peço que a verdade seja revelada em nossa alma hoje. Senhor, no nome de Jesus, o Faraó vai ser destituído hoje. Em cada coração, como foi no meu, eu creio nisso. Para isso eu te peço, Senhor, abre a nossa mente, leva cativa a obediência de Jesus à nossa mente. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que tu tire toda distração agora do nosso meio e que haja, Senhor, um sentimento intencional de toda a atenção nessa palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Eu queria pedir para o irmão Márcio, para o Ricardo, estarem de pé em intercessão agora, por favor. Porque esse vai ser um momento muito especial, queridos, e a gente precisa de intercessores, tá bom? Queria pedir para Eliane e Maria também, por favor. Então, a gente vai trabalhar agora com slides, tá? Mas antes, eu queria só dizer para você que, para você entender melhor o que nós estamos fazendo aqui, é retomando o governo de nossa alma. Tá bom? E você vai entender por que eu estou falando isso, tá? Nós vamos retomar o governo. Vai ser exatamente isso que nós vamos fazer. Então, primeiro slide, por favor. Ah, por favor, misericórdia. A minha pregação está toda lá. Eu nem vou falar nada, eu vou ficar aqui quietinho esperando, porque é assim, tem que haver uma conexão entre o que você vai ver e o que eu vou falar. Queridos, eu vou falar porque dá para falar. Eu quero dizer para vocês que José, ele foi um homem que ele era um sonhador, não foi? José não foi um sonhador? Sim. Foi José que, na verdade, levou todo o povo para o Egito para matar a fome do povo, foi? Ele salvou a sua família, salvou ele mesmo e salvou toda uma nação, foi isso? Você entende o que eu estou falando? Até chegar esse momento de cativeiro, antes teve um momento de libertação, né? Um momento em que foi uma forma de Deus guardar a vida das pessoas, não foi isso? Vocês estão comigo aqui, queridos? Estão entendendo? Mas José, ele foi um homem que ele tinha ele era uma pessoa que ele tinha um dom muito bonito, que era de interpretar sonhos. Não é isso? Você lembra disso? Ele interpretava sonhos. O que aconteceu com José é que, porque ele tinha um sonho e quando ele sonhava ele interpretava, ele queria falar para todo mundo, mesmo não sendo a hora apropriada. Então ele não era maduro o suficiente para usar o dom dele. Você entende? Ele não era maduro o suficiente para usar o dom, que era uma coisa muito boa para José. Só que aconteceu que, por causa dessa falta de maturidade dele, ele foi parar onde? No Egito, mas antes, no poço. Aí ele foi parar lá no poço, depois ele foi parar lá
no Egito, depois foi parar lá na casa de Potifar, depois foi parar na prisão, tudo por quê? Porque ele usou um dom que era muito bom, mas no momento errado. E é exatamente nessa vertente que eu quero trazer algumas coisas muito importantes para você, para que você possa entender. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando o povo estava no Egito, gente, sério mesmo, eu não sabia disso. Você sabia que apenas 20% do povo saiu do Egito? Do povo judeu? 80% ficou no Egito, gente. 80% ficou no Egito. Sabe por que 80% ficou no Egito? Por causa do conforto. Prisão pode ser confortável. Prisão pode ser alguma coisa muito, sabe? Olha só. Quem é forte? Quem domina o próprio impulso. Não é esse, não. Será que botou na ordem certa? O primeiro, conforto também prende. Conforto também prende. Tá indo tudo aí? Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar para você é que quando nós estamos, a nossa alma, ela foi levada cativa em algum momento da nossa vida. Algum trauma aconteceu com você para você ficar preso. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo tem que ter um momento de entender que nós somos dominados, a nossa alma é dominada por uma circunstância, por algo chamado Faraó, que você vai entender isso, porque eu vou explicar para você. E queridos, como falei, pode ser que a cela esteja aberta e você ainda esteja no Egito, e você vai entender por que isso, tá bom? E aí eu já falei para você que 80% do povo ficou no Egito de porta aberta. Eu achei isso assim impressionante. Eu confesso que eu fiquei surpresa com isso. Queridos, mas o Egito também é um lugar estreito. É um lugar que não é confortável. A gente não fica bem dentro do Egito. A gente fica no Egito, assim, pode ter até comida, pode ter algumas coisas, mas a gente vai se sentir preso, a gente vai se sentir desconfortável, a gente vai sentir que está faltando alguma coisa, entende? O Egito é um lugar que ele não te prospera. O Egito é um lugar que te paralisa, que te acorrenta. O Egito é um lugar que te trava, que te freia. E eu gostaria de apresentar para você os 7 faraós. Será que dá para colocar agora os 7 faraós? E aí, eu quero dizer para você que os 7 faraós, tem 7, pode ter até mais de 7, mas eu quero te apresentar 7 faraós, que eles servem para, em vez de você governar, ele é que governa. Se você não sabe que você é governado por esses faraós, ou um deles, mas eles podem estar te governando. Os faraós são 7. E pode ser que esses faraós, pode ser não, todos nós somos governados por algum deles. E você vai entender hoje o que eu vou falar para você. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, queridos. A nossa alma, até que nós entendamos isso, ela está travada, esperando uma libertação da nossa alma. E em algum momento da sua vida,
Esse faraó te aprisionou. E em algum momento da sua vida, um desses faraós aí, governam dentro de você sem você saber que ele está te governando. Porque o faraó é assim. Você nasceu naquele ambiente, você cresceu naquele ambiente, você não sabe como ele entrou na sua vida, mas ele está ali te oprimindo. Ele está ali dizendo, não faça. É uma voz que você acha que é uma voz sua, que é uma voz da sua, até Deus falando, e você acha que está tudo bem, porque é familiar. Mas eu quero dizer que essa voz não é de Deus, não é do Espírito Santo e também não é uma voz da sua consciência. É um faraó te travando, te prendendo, e você hoje vai entender quem é o faraó que te governa. Porque enquanto você não souber o nome dele, você não pode destituí-lo. Você está entendendo, queridos? Então, eu quero começar com o primeiro faraó. E eu quero que você preste bem atenção, porque eu tenho certeza que se não for um ou dois, algum deles você vai se identificar. O primeiro é o faraó adiador. Sabe, depois eu começo. Você nunca começa. Você é um procrastinador. Você tem medo. Você tem medo dos desafios. Você tem medo de tomar decisões. Depois eu começo. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, queridos, que hoje você vai sair desse espírito. Você vai sair do jugo do faraó. Você crê? Amém. Você pode dizer assim, eu hoje vou sair desse mandato. Pode dizer assim, desse mandato. Porque agora quem manda na minha vida, na minha alma, sou eu, meu livre-arbítrio. Amém? Está entendendo isso? Porque se você não tiver livre-arbítrio, entendendo quem é que governa, que é você, nem a Jesus você não consegue adorar. Você está entendendo isso? Então hoje você vai começar a entender que existe um faraó que faz com que você adie as coisas. Você espere, depois eu começo, agora não dá. Existe um outro que é o paralisador. O paralisador. E se der errado? Eu confesso, queridos, que esse era o meu faraó. Mas agora não é mais. Eu ficava travada em muitas coisas. Mas agora ele acabou na minha vida. E eu espero que se esse for o faraó na sua vida também, que ele saia hoje em nome de Jesus. Então existe um faraó que faz você adiar. O outro faz você ficar parado, paralisado. E o outro? O outro é o desorientador. Queridos, o desorientador, eu quero dizer para você que é talvez a sua falta de identidade. Alguém um dia falou para você que você não presta, que você não é nada, que você não serve para nada. Você um dia, o desorientador, um dia ouviu isso. Só que essa voz não veio do Espírito Santo, não veio de Deus. Essa voz não é sua. Essa voz é do faraó. E hoje você vai mandar ele embora em nome de Jesus. Porque você é um filho amado do papai. Você tem valor. Deus sabe quem você é. Ele te criou. Ele te fez para dar certo. E você só tem que acreditar nisso. Quem manda na sua vida, no governo das suas decisões é você, não é o faraó. Entendeu isso? Não é o faraó.
você pode escolher fazer aquilo que Deus manda você escolher. Então, você fica desorientado, sem identidade. Eu nem sei mais quem eu sou. Não sabe. Vai vivendo a vida, deixa a vida me levar. Eu sou assim mesmo, eu não tenho como mudar. Isso é uma mentira de Satanás, é uma mentira de Faraó. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que isso não corresponde àquilo que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida. Deus olha para você com muito amor. Deus é bom. Você pode dizer assim: Deus é bom. Deus é bom. Você tem identidade de filho. Você é um filho amado. Você está entendendo isso? Amém, amém, queridos? O próximo é o devorador. Devorador, nada nunca é suficiente. Sabe aquela pessoa que ela acha que o dinheiro não precisa ter valor para ela? Porque ela precisa de comprar. Porque eu tenho que ser igual aos outros, sabe? Assim, o outro tem um carro novo, o outro tem uma casa nova, o outro tem isso, o outro tem aquilo, o outro anda bem vestido, o outro isso, o outro aquilo. Nunca está satisfeito com o que tem. Esse daí é o devorador. É o devorador. Nada nunca é suficiente. E eu não estou falando só de comprar, não. Eu estou falando de um sentimento. Você coloca na sua cabeça que você tem que ter, que você tem que ter, que você tem que ter. Porque senão não é suficiente. Nada é suficiente. Tanto as coisas como os seus sentimentos. Nada está bom. Está sempre devendo. Esse é o devorador. É um poço sem fundo. Por mais que você queira, você nunca se satisfaz. Você não consegue ser grato por nada. Porque você está sempre precisando. Sabe aquela pessoa murmuradora? Que ela não consegue ser grata com nada? É sobre isso. Ele é um devorador. O consumidor. É porque a vida do outro parece tanto que é melhor que a minha. Sabe? E aí você também deixa de ser grato, porque você está sempre olhando para a vida dos outros, em vez de olhar para a sua, das coisas que Deus já te deu. Você não consegue ser um adorador. Porque você precisa de ter muito mais do que você já tem. Tudo que Deus já te deu ainda é pouco. O acusador. O acusador é aquele que diz: a culpa é toda sua. A culpa é toda sua. Sabe? A vida da sua família não deu certo porque a culpa é toda sua. Não sei por que você está nesse mundo, porque a culpa é toda sua. Então ele te acusa. Ele te acusa em todo momento. Ele vai te acusando. E você vai sentindo que é como se um peso, você vai sentindo um peso. E o próximo e o último é o enganador. O enganador, esse sou eu. Sempre fui assim. Sabe o enganador? Sabe o que o enganador faz? Você mentir o tempo todo. Você mente o tempo todo. Porque ele não só te engana, mas ele faz você se mover na mentira. A verdade não firma você. Você não consegue ser uma pessoa verdadeira. Esse é o enganador. Porque ele vai falar para você assim: você precisa de se cobrir, você precisa de disfarçar. Você não precisa ser você mesmo. Você pode ver, sabe aquela mentirinha? Não deu, desculpa porque não deu. Tudo mentira, mas você vai e se move na mentira. Você vai se movendo nesse discurso.
que não é verdade, não se firma na verdade. Então, você pensa que é você. Aí isso é só uma desculpinha, não. Isso é o faraó que está falando para você: mente, não tem problema não. Pode mentir. Não tem problema. É porque você é coitado. Você precisa de ter uma desculpa. E aí, o enganador é um faraó também. E aí nós vemos que esses todos faraós, eles vão caminhando conosco. E cada um aqui, com certeza, se identificou como um faraó. Mas eu quero dizer para você que existem portas que causaram isso na sua vida. Por que você é assim? Por que você faz o que você faz? Então eu quero dizer para você qual foi a causa. Eu quero dizer para você por que você se move e você achava que não tinha problema, porque você achava que era você. Mas não era você, era o faraó que estava dominando você. E eu quero trazer 7 portas que entraram para que você agisse ou haja do jeito que você age. Rejeição, comparação, humilhação, responsabilidade precoce, abandono, promessa quebrada e silêncio. A primeira porta que nós vamos falar é sobre rejeição. Queridos, rejeição, a primeira porta. Sabe, aquela primeira vez que alguém disse não, que você acreditou que o problema era você? Disse não, você não pode, você não. E você falou: caramba. E você achou que o problema era você se sentiu rejeitado. A primeira porta que foi aberta foi a rejeição. E aí, queridos, você começou a adiar as coisas. A segunda porta é a comparação. Sabe aquele dia que você olhou para alguém e você achou que era menor do que aquela pessoa? Isso te paralisou. Sabe? Aquele dia que você olhou para alguém e falou assim: eu não tenho valor. Isso te paralisou. A terceira porta é a humilhação. Todo mundo viu. Você sentiu vergonha e prometeu nunca mais se expor. Isso te trouxe desorientação. Você ficou sem identidade, corromperam a sua identidade. A quarta porta, a responsabilidade precoce. Devorador. Sabe? É aquele sentimento de que eu preciso, eu tenho urgência, eu não posso esperar. É sobre isso. Alguém colocou nas suas mãos uma responsabilidade que não era sua. E você é como aquele sentimento de que você precisa de gastar tudo, você precisa de fazer tudo, porque não dá conta. É o devorador. Abandono silencioso. O abandono silencioso é o consumidor. Aquele, assim, você está ali, está todo mundo ali, mas você não está ali, porque você não sente pertencimento. É um abandono silencioso, ninguém fala nada, mas você sente isso. Você sente isso. E esse é o consumidor. Você precisa sempre de fazer comprar
Você precisa ser bonzinho, porque senão não dá conta, sabe? Esse é o abandono silencioso. A sexta porta é a promessa quebrada. Promessa quebrada. É o acusador. Alguém prometeu, não cumpriu. E a sua confiança morreu ali. Morreu ali. É o enganador, aliás. Não é o acusador. Queridos, promessa quebrada. Você teve uma promessa que foi quebrada na sua vida? Alguém prometeu, não cumpriu? A sua confiança morreu ali? É aquele sentimento que te acusa o tempo todo. E o sétimo é o silêncio. A outra porta que foi aberta. Sabe, aquela situação que todo mundo sabe, a família toda sabe, mas ninguém fala. Sabe, aquele segredo que todo mundo sabe. É aquele silêncio. É o enganador. É aquele silêncio. Queridos, eu quero trazer mais uma revelação para você nessa manhã. Você já sabe que existe um faraó. Existe um faraó que precisa ser destituído. Possivelmente você já identificou as portas que foram abertas através dessa segunda fase na sua vida e que fizeram você ser do jeito que você é. Você nem sabia que você era assim por alguma circunstância nesse aspecto, mas alguma coisa fez você ser assim como você é. Agora eu quero te falar uma coisa. Faraó, ele não ataca na sua fraqueza. Ele mira na sua maior qualidade. Lembra de José? Lembra do sonho de José? Aquilo era uma qualidade. Faraó, ele usou aquilo para levar ele lá para o Egito. Foi ou não foi? Ele foi contar para os irmãos dele. Olha só. Ele usou a maior qualidade de José. Ele foi parar na prisão, ele foi parar na casa de Potifar, e ele foi depois ser governador. Por quê? Porque ele usou o dom da forma que ele tinha que usar. Você está entendendo isso? Mas enquanto ele não usou o dom da forma que ele tinha que usar, ele padeceu. Foi difícil para ele. Foi ou não foi? Foi ou não foi? E às vezes, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você tem dons e que o faraó mira no seu dom, naquilo que você tem mais habilidade. Então são 7 forças, mas também são 7 sombras. Por quê? O faraó entra através dessas coisas que você tem de bom. Então o dom que não é governado vira prisão. O dom que não é governado vira prisão. Porque toda força pode virar sombra. Você está entendendo? José, ele não discerniu que ele não podia falar aquilo para os irmãos. Ele não podia falar. Como que? Eu vi, sabe, umas estrelas, e o sol e a lua, todo mundo fazendo reverência. Eu pensei, o que é isso, garoto? Você vai governar sobre nós, por acaso? Ele não soube como administrar aquele dom, aquela habilidade que ele tinha. E isso fez ele ter um problema. Queridos, o que eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando de nada externo. Eu estou falando sobre algo interior que está dentro de nós, comportamentos, decisões que nós tomamos, que são exatamente circunstâncias que têm a ver com essa circunstância do faraó, que um dia viu a nossa
os nossos dons, as nossas habilidades. E ele usou aquilo para nos prejudicar. E aquilo foi tão natural que você não identificou que estava aprisionado naquilo. Você está entendendo isso? Amém? Amém. E o que acontece é que essas 7 forças que eu acabei de colocar aqui, na verdade eu não falei das 7 forças. Eu falei das coisas que são ruins, na verdade, até agora, né? Mas agora eu vou começar a mostrar para você o que é, quais são as forças. E que você vai ter que começar a entender aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, porque você vai sair daqui completamente transformado. Você crê? Queridos, são 7 forças, 7 sombras, e o faraó entra pela porta da sua grandeza. Está entendendo isso? Faraó entra pela porta da sua grandeza. Então, a primeira coisa que você precisa de saber é que o dom que não é governado, ele vira prisão. E toda força pode virar sombra. Amém? A primeira força, generosidade, pode virar autodestruição. Generosidade é uma bondade sem limite que vira perda de si. Sabe aquela pessoa que ela precisa de ser generosa? Não, eu preciso de dar. Você tira a roupa do corpo. Inclusive na Bíblia diz que se alguém te pedir uma túnica, você, se tem 2, fica com uma e dá a outra. Mas a pessoa pega, tira as 2 e dá. Fica com frio. A generosidade, queridos, ela é uma virtude, mas ela não pode te destruir. Uma coisa que eu tenho aprendido com mentoria também, que eu vou atrás mesmo de conhecimento, é que você precisa de tudo que você ganha, você precisa de dar 10% para o papai e se pagar primeiro com 10%. Então você tem que tirar 20%, gastar, pagar as coisas e usar 80%, e você precisa de guardar 10%, você tem que se pagar primeiro. Aí você sabe que uma pessoa está precisando muito de recurso. O que você pode dar para ela? Daqueles 10% que ficou com você, que é o que você está reservando, porque presta atenção na contagem em termos de vida financeira. Você precisa de guardar, antes de aplicar, pelo menos 3 meses das suas despesas. Se você gasta R$1.000 por mês, em tudo que você gasta, você tem que ter R$3.000 de reserva. Naquela, como é que é? Caixinha? Dos bancos digitais, caixinha? R$3.000 de reserva. Porque se acontecer qualquer coisa, você tem 3 meses pela frente ainda para pagar as contas. Aí você pega e recebe o seu dinheiro e você é muito generosa. Aí o que acontece? Você, em vez de guardar os 10%, você consome todos os seus 10% que você pagou, porque do Senhor não é teu. Os 10% que você tinha que guardar, se pagar primeiro, você pega e gasta com todo mundo. Agora tá a moda da Bex, né? Eu, inclusive, fiquei sabendo, acho que a Carol me contou, que uma jovem, ela matou 2 galinhos porque precisava do dinheiro da Bex, que ela tinha se endividado, e aí ela matou e aí acabou ficando presa, porque não sei se pagou, né, o que devia. Mas agora está muito comum a questão da Bex. E eu vou te dizer mais, isso está pegando até crente, isso está me assustando. Isso está me assustando. Eu confesso que isso está me assustando. Porque se você não é uma pessoa que honra o Senhor, o diabo vai pegar você, o faraó vai pegar você na curva e vai fazer você ficar
ligadinho com questão de jogo, porque você vai ficar ambicioso e você vai jogar e daqui a pouco vai ser que nem vício, não vai ter fim, vai ser um poço sem fim. Cuidado. Só que aqui, o que ele está dizendo é que a generosidade, ela não pode ser, presta bem atenção no que eu vou falar agora para você, porque isso vai te preservar. A generosidade não pode ser mais do que 20% dos seus 10% que você guardou. Não pode. Porque senão você vai tirar de você para dar para o outro e você vai ter problema. Então, a generosidade, ela vira autodestruição e a bondade, ela precisa de ter limite, senão vira perda de si. Queridos, dar tudo não é santidade. Os sábios limitam a doação para 1/5. Então, dar tudo não é santidade, tá? Eu quero profetizar para você, em nome de Jesus, que você é uma pessoa generosa. Generosidade é uma coisa boa. Eu não vou dizer para você que não seja, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você não pode dar tudo que você tem, porque você é bonzinho. Senão você vai estar se autodestruindo e isso não vem de Deus para você. Dar tudo, já falei. Excelência pode virar perfeccionismo. Lembrei de você, Helena. Excelência pode virar perfeccionismo. Beleza sem humildade paralisa. Queridos, às vezes nós queremos o melhor, mas às vezes nós somos tão perfeccionistas que nós achamos que precisa sempre de ser melhor ainda, e a gente fica travado nas circunstâncias porque a gente quer excelência e vira um perfeccionismo e isso acaba sendo até um orgulho, uma vaidade nossa, porque a gente não soube equilibrar isso. Sofrer sem fim, sem sentido, não é virtude. Então, compaixão também precisa de forma. Disciplina pode virar dureza. Essa também é uma outra característica que, para mim, falou muito ao meu coração. Eu me sinto uma pessoa muito disciplinada. Só que eu acabo exigindo das pessoas que sejam também igual a mim. E isso mais me fez assim refletir muito na minha caminhada, porque lógico que como gestora, como uma pessoa que precisa de fazer com que as coisas funcionem, eu preciso de ter ações que façam as coisas funcionarem. Mas, queridos, eu me vi ali claramente, falei assim, meu Deus, como assim? Como isso funciona? Não é? Como que eu, nesse momento, tudo que eu já fiz, porque eu achava que estava fazendo certo, né? Só que, naquele momento, eu entendi que disciplina pode virar dureza. Porque disciplina para mim é uma coisa boa. Eu consigo fazer jejum tranquilamente. Eu consigo pegar e orar. Eu consigo escolher não pecar. Eu consigo me santificar. Eu tenho disciplina. Eu consigo ler a Bíblia. Eu tenho disciplina para isso. Mas não pode ser dureza. Não pode ser uma coisa que vá fazer com que isso, que essa virtude, seja algo que vai ofender o outro, prejudicar o outro, julgar o outro. Entende? E eu fiquei assim, meu Deus, em nome de Jesus, esse faraó não vai mais. Ele não tem mais vez na minha vida. Não tem. Isso foi muito profundo para mim. Rigor sem bondade não educa, ele condena.
Rigor sem bondade não educa, ele condena. Então, queridos, é sobre isso, né? Paciência pode virar adiamento. Paciência pode virar adiamento. Isso tudo é bondade, tá vendo? Samuel, eu preciso que você fique aqui dentro. Paciência pode virar adiamento. Esperar demais também pode ser medo. Então você pode ser uma pessoa paciente, mas pode ser que a sua paciência esteja fazendo você ser um procrastinador. Está entendendo isso? Você sabe que tem que fazer, mas você não faz. Porque você é muito paciente. Você vê, é uma virtude ser paciente, sim. Mas a paciência pode estar te levando a não fazer coisas que você tem que fazer. Que você tem que tomar atitude e você não está tomando atitudes porque você é muito paciente. Mas você não pode deixar com que esse dom seja algo ruim para você. Amém, queridos? Amém? Então a melhor qualidade de vocês foi invertida. Você está entendendo? O faraó pegou. A melhor qualidade de vocês foi invertida. E descobrir isso dói mais do que descobrir um efeito. Gente, isso é muito sério. Porque eu chorei muito quando eu me vi naquela dureza, sabe? Quando eu me vi naquele sentimento, naquela rigidez. Aquilo foi muito difícil para mim. Porque eu sabia que eu estava sendo iludida por um faraó. Foi muito difícil. Em algum momento da minha vida, desde criança, eu sempre aprendi a ser disciplinada. Eu não tinha opção. Mas com isso, trouxe também a rigidez. Descobrir isso foi muito difícil para mim. Mas eu quero dizer ainda que diagnóstico sem ferramenta é tortura, tá certo? Você ouvir isso tudo e você sair daqui sem ter uma resposta do que você tem que fazer é torturante. E eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus, que você saia daqui com todas as ferramentas que você precisa para você ser mais do que vencedor. Porque também não adianta a gente mostrar o raio-x, né? E não entregar o gesso para resolver o problema. Então eu quero te apresentar um antídoto. E eu fui lá no Google para fazer antídoto. O que é antídoto? Eu tenho que saber o que é antídoto para poder falar lá para a igreja. Queridos, o antídoto, geralmente o antídoto, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo específico, né, para você poder entender. Geralmente, a gente ouve muito falar sobre antídoto quando é de cobra, né? Não é? Quando é de cobra, veneno de cobra. O que acontece? Como funciona? Eles pegam uma cobra peçonhenta e eles pegam aquela cobra, aquele veneno, só que em baixas quantidades e aplicam no cavalo. Só que como o cavalo ele é mais resistente, é mais forte, ele cria mais rapidamente os anticorpos, que é o plasma. Acho que é o plasma, eu não sei muito bem essas coisas não, mas eu acho que é esse negócio que eu li, esqueci. Mas ele transforma no cavalo aquele anticorpo. Então assim, só para você poder entender o que eu quero te dizer aqui que é um antídoto, o antídoto é aquilo que você cria dentro de você. O antídoto está na tua força. Você está entendendo isso? O antídoto está na tua força. Agora,
Em nome de Jesus, você ouviu tudo que eu falei. E você está com o seu coração aberto. Tem pessoas intercedendo ali atrás. E você está com o coração aberto. Você entendeu que você caminhou a tua vida inteira sendo iludido por um pensamento que você achava que era normal. E não é. É alguma coisa que vinha de um faraó que te prendeu. Aqui. Queridos, quando eu destituí na sexta-feira esse faraó na minha vida, na sexta-feira, no sábado, Deus começou a fazer coisas extraordinárias na minha vida, coisas que estavam na gaveta, no sentido simbólico. Destravou. Você vai ouvir falar sobre esse feito. E eu quero dizer para você que com você não vai ser diferente, porque você está ouvindo essa ministração. Você está entendendo isso. E eu quero dizer para você que o antídoto está dentro de você. Você tem a força para combater esse mal. Aleluia. É sobre isso. Eu quero dizer que o antídoto não é o remédio de fora. É força de dentro. É força de dentro, queridos. O antídoto não conserta você. Ele devolve você. Você foi mordido por uma cobra que fez você ficar doente com febre. Mas agora, você aplicou um antídoto. Você disse, eu não quero mais, eu vou ser uma pessoa diferente. Esse faraó não me domina mais. É sobre isso, queridos. Esse faraó não me domina mais. Ele devolve a sua origem, aquilo que você é, como foi com José, que estava lá diante do faraó e disse, é isso, é isso, é isso. E queridos, quando você governa, eu quero profetizar isso na sua vida. Você não salva só a sua vida, você salva a vida da sua família e você salva a vida de todos aqueles que estão com você. Quando você governa, quando o faraó não te governa, quando você não é preso, você é uma pessoa melhor. É sobre isso. Você não está quebrado. Aleluia. Você só está coberto. E coberto é diferente de quebrado. Amém? Amém. Agora eu quero falar com você sobre 7 faraós e os 7 antídotos. Tá bom, gente? Então, os 7 faraós e os 7 antídotos. Agora fica ligado, porque você já sabe que existe um faraó, mas que hoje você coloca esse antídoto, porque cada distorção tem uma força oposta. Cada distorção. E o primeiro é Hinene. Queridos, eu fui lá no Google, eu fui ver cada significado da palavra para trazer para você. Hinene é eis-me aqui, estou aqui. Você pode dizer assim? Hinene. Eis-me aqui, estou aqui. Não, de novo, com fé. Vamos lá. Hinene. Eis-me aqui, estou aqui. Queridos, se você é uma pessoa que fica adiando para fazer as coisas, se você é uma pessoa que fica ali esperando chegar na tua mão, você vai começar a usar esse antídoto. Você vai dizer assim: estou aqui agora. Eu estou aqui agora. Queridos, quando Deus fala para Moisés: por que você clama a mim? Diga para o povo que marche. Deus estava falando o seguinte: você não precisa de Deus resultados para fazer aquilo que você precisa. Você não precisa de ter garantias para você começar a andar no mar. Você não pode ficar
paralisado diante das circunstâncias. Comece a agir pela sua fé. Comece a agir pela sua fé, porque Deus garante aquele que tem fé. A Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Você é um homem e uma mulher de fé e não vai ficar paralisado diante das circunstâncias se você sabe o que tem que fazer. Não fique esperando. Não fique esperando em nome de Jesus. Você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu estou pronto. Vou fazer. Eu estou pronto. Você pode dizer assim: eu estou pronto? Mas fala com fé: eu estou pronto. Amém. Abraão disse Rinene antes do pedido. Abraão. Abraão é pai de multidões. É o Abraão, né? Deus disse para ele. Rinene, ele disse para Deus: eis-me aqui. Queridos, é isso. Eu quero muito que você pense sobre isso. Deus vai falar, vai pedir coisas para você que você tem dúvidas. Deus vai pedir coisas para você que você não sabe como. Sabe Noé? Vai lá e faz um barco. Eu nunca tinha visto chuva na vida dele. Como assim? Faz um barco, faz um navio, faz uma arca. Faz o que eu estou te mandando, porque o resto eu vou fazer. Você está entendendo isso? Então faça. Em nome de Jesus, Rinene, eis-me aqui. Bitachon. Bitachon é contra o paralisador, né? Sabe o que é Bitachon? É confiança absoluta. Confiança inabalável. Confiança absoluta. Você é um homem ou uma mulher de fé? Você confia? Você acredita naquilo que só o papai pode fazer por você? Eu quero dizer para você: seja um homem ou uma mulher de fé. Acredite, confie, porque o Senhor, Ele está com você. Então, o antídoto é o Bitachon. Confiança ativa. Você vai colocar o pé no mar. Você vai colocar o pé no mar. É interessante porque o mar, ele não se abriu antes do passo. Nachon era o cunhado de Arão. Irmão de Moisés, né? Arão é irmão de Moisés, é cunhado dele, Nachon. Ele pulou na água do mar antes da sua abertura. E é sobre isso. Eu quero muito profetizar que hoje você não vai ter medo de fazer as coisas que você precisa de fazer para ver o seu milagre. Deus vai abençoar e honrar a sua vida por isso. Você vai ser um homem ou uma mulher de fé. Kavaná é intenção, é direção, é propósito. Kavaná é contra o desorientador. Porque todo aquele que sabe quem é, todo aquele que tem uma identidade, ele sabe que ele vai chegar. Porque ele tem um propósito. Ele tem uma identidade, ele sabe quem ele é. É uma coisa, uma direção. O resto é ruído, queridos. Sabe a bússola? A bússola está ali. Sabe o que Faraó faz com você? A bússola está ali. Só que ele tira o imã do lugar que é e bota em outro lugar. E você fica desorientado. Você não sabe para onde você tem que ir.
Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que você tem intenção, direção. Você entende o que você precisa de fazer para que você possa receber a bênção de Deus na sua vida. Sabe por quê, queridos? Deus quer o coração. Ele não quer várias portas abertas. Ele quer o coração. Jeová. Jeová é força, poder e coragem. Jeová é força, poder e coragem. Esse força, poder e coragem é contra o devorador. É a força de conter. Por que você vai gastar todo o seu dinheiro? Você vivia com um valor. Você vivia com o que você tinha. Agora que você ganha mais, você quer consumir tudo que você tem. Por que você não pode guardar para você ter um sonho? Comprar um carro, comprar uma casa? Por quê? Por que você tem que usar todo o seu dinheiro? Então, Jeová é força, é poder, é coragem contra o devorador, é força de conter, é força de dizer não. Porque agora você já sabe como funciona. Amém? Você já sabe que tem que ser o quê? Você tem que ter o que você ganha. Pode ser R$600. 20%, 10% para Deus, 10% para você. O resto você pode usar. É desse jeito. Não, pastora, mas é tão pouquinho. Não importa. Depois de 10 anos você vai ver o que R$60 por mês guardado vai fazer com você. Você não tem nem noção. É sobre isso. Quem é forte? Quem domina o próprio impulso. E eu quero profetizar que você é forte. Eu quero profetizar que você entende que você precisa ser diferente a partir de hoje, porque você entendeu que não era você, era o faraó, mas que ele está repreendido da sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu profetizo isso na sua vida. Daí-Enu teria sido suficiente. Daí-Enu contra o consumidor teria sido suficiente, sabe? Daí-Enu contra o consumo. Você tem que entender que você não depende de coisas, você depende de Deus. Você depende de ter paz dentro do seu coração. Geralmente as pessoas que têm essa coisa do consumo, elas ficam querendo comprar, mas depois que compra já era. Aí vem aquele sentimento, né? De, ai meu Deus, não devia ter feito. Enfim. Rachamim, compaixão, misericórdia. De quem? De você. De quem? De você. Às vezes você é duro com você mesmo. E ele está dizendo assim, tenha compaixão de você. Ternura profunda. Vem de Rechem, útero. Útero, como misericórdia. Sofrer sem fim, sem sentido, não é virtude. Quando você entra num sentimento de que todo mundo precisa de você e você não precisa de você, sabe? Aquele sentimento assim de que você não tem valor, que você é uma pessoa e você não tem misericórdia de você. Queridos, eu quero profetizar que você entendeu isso. E mete a verdade completa, engloba tudo do início ao fim. Nada podemos contra a verdade. É o que a palavra do Senhor diz.
Queridos, esse é um antídoto para aquele que acha que não tem problema mentir. Fala uma mentirinha. Eu estava na rua, mas eu não vou falar que estava na rua. Eu não quis atender, mas eu não vou falar que eu não quis atender. Eu vou dar uma desculpa. Desculpa também é mentira. É melhor que você não fale nada do que você falar. Porque se você falar, você vai estar mentindo. E é sobre isso. E mete verdade completa, engloba tudo do início ao fim. Contra o enganador, eu tiro a máscara. A verdade basta. Gente, isso é libertador. Libertador. Eu quero profetizar na sua vida hoje, em nome de Jesus, que você entendeu isso, que a tua alma hoje, ela passa a ser uma alma livre, que você é dos 20% que saíram do Egito. Gente, 80% ficou no Egito. Que é isso? Mais de 20% saem. E você está aqui ouvindo isso. Que bênção que você está aqui. Iosef, José. José é aquele que acrescenta, né? Tenho dois, aquele que acrescenta. E ele aplicou os 7. Do poço ao palácio. Ele não saiu por sorte. Ele saiu com os antídotos, queridos. Eu quero muito que você entenda isso. Eu quero que você receba isso no seu coração. Eu quero que que nós sejamos melhores do que nós somos. Eu chorei muito, você não tem noção de como eu chorei. Eu falei assim, Senhor, eu não quero essa rigidez comigo. Eu não quero. Eu tenho que ser diferente. E eu quero muito agradecer ao Pai por tudo que Ele me permitiu essa semana na minha vida. O Egito, que ninguém te ensinou a sair. Os antídotos não servem só para a alma, servem para o dinheiro também. Gente, é muito interessante isso. Porque a primeira mentira é que tem gente que diz que a abundância, ela não é ilimitada. Tem gente que diz que a abundância é limitada, que um precisa de perder para o outro ganhar. Deus não é assim. Ele não precisa de tirar de ninguém para te dar. Ele dá o que Ele tem. E Ele é ilimitado, queridos. É sobre isso. Antídotos. Então vamos recapitular, tá bom? A chave para destruir o faraó. Dá para ler direitinho? Dá para ver, né? Rineme, eis-me aqui. Você nunca mais vai dizer que você não está pronto para fazer aquilo que o papai quer que você faça. Na sexta-feira mesmo e no sábado, eu identifiquei algo que eu podia fazer. Foi através de oração. Eu estava orando e o Pai me deu a estratégia. Queridos, isso foi tão profundo para mim, porque quando a gente sai do jugo de Faraó, Deus começa a nos levar para a terra prometida. Deus começa a nos levar para a terra prometida e você começa a ver coisas novas na sua vida. E eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Bitachon, confiança contra o paralisador. Eu confio e dou o passo. Você vai fazer isso na sua vida. Kavaná, intenção, direção, devoção contra o desorientador. Você é um filho amado do papai. Você é um filho amado do papai. Gevurá, força, poder, bravura contra o devorador. Força de pôr limites. Você não vai ser aquele generoso que vai te destruir. Nunca mais.
porque agora você já sabe o padrão. Amém? Dai e Nu teria sido suficiente, já nos bastaria. Contra o consumidor, o que tenho já basta. Querido, se você se sentir uma pessoa grata, você não vai ficar se comparando com os outros. Você não vai, esse tênis tem R$1.000, eu quero esse tênis. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma situação. A gente fala que a gente não pode, que a tua mão direita faz, a outra não pode saber, mas eu quero te contar isso que aconteceu comigo. Eu fui na casa da irmã Francisca e eu fui com a roupa da ginástica. Aí ela ficou botando a mão no meu tênis. Aí ela falou assim, que tênis? Aí eu peguei, ela falou, aí a Elza falou assim, ela precisa de andar de tênis. Eu falei assim, precisa de andar de tênis? Aí eu até postei da igreja, que eu postei para perguntar se tinha alguém que tinha tênis 39, aquela coisa toda. Só que eu cheguei em casa e fiquei com vontade de pesquisar um tênis. Gente, novo, tênis novo. Eu comprei um tênis por R$36. Eu falei assim, caramba, eu fiz um feito. E um tênis direitinho, era para andar, não era nada. Eu falei assim, caramba, eu consegui comprar um tênis, né? Então assim, às vezes, a gente acha que nada basta. Mas basta. Você não precisa comprar tênis de marca. Talvez esse tênis que eu comprei por R$36, se fosse botando um negocinho da Adidas, que seria o mesmo, vai ser uns R$300. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes a gente quer parecer, e sinceramente, às vezes a gente compra as coisas. Eu gosto muito de comprar em brechó também. Agora eu estou comprando na Temu, né? Essas coisas assim. Shein, Temu, essas coisas. Mas, às vezes, queridos, a gente quer comprar coisa de marca. E eu posso dizer para você assim, me perdoa, mas eu não sei distinguir uma roupa que é de marca e uma outra que não é. Para mim, você está vestido. Está limpinho, está bem passado. E às vezes é isso. Às vezes a gente quer tanto parecer, mas você não precisa disso. Teria sido suficiente. Já nos bastaria. Contra o consumidor. O que tenho já me basta. Rachamim, compaixão, misericórdia contra o acusador. Misericórdia consigo mesmo. Queridos, misericórdia consigo mesmo. Se coloque, sabe, na pessoa do Espírito Santo. Você não precisa mais de se acusar. Você pode se considerar um filho amado do papai, amém? E emite verdade contra o enganador. Mas eu queria que ficasse aquele isso, esse aí. Porque tá ruim de ver? Hã? Tá ruim? Tá não, né? Então assim, porque daí a gente vê o padrão todo, tá vendo? O emete verdade contra o enganador, verdade radical. Então você não vai ser mais, você não vai mentir, você não vai fazer mais as coisas por impulso, não. Eu preciso de falar a verdade. Se você não puder falar a verdade, então não fala nada. É melhor que você não fale do que você minta. Dê desculpa. Não fala nada, fica na sua. É melhor você nem responder então. Uma coisa muito importante que falou muito ao meu coração é que a gente não reforma o Egito. A gente sai dele. Está entendendo isso? A gente não reforma o Egito. A gente sai dele. Queridos, a minha maior força é. E aí o faraó transformou essa força. Eu usava a força para. Para que você usava essa força?
para mentir, para ficar parado, para não usar a tua fé? E agora ela me leva para onde? Para onde que vai levar a sua força? Porque se você for uma pessoa verdadeira, Deus vai te honrar. Você vai ter um pai, literalmente. Porque quando você mente, você se coloca em outra paternidade. Você sabe disso, né? Sabe disso? Isso é sério, gente. Isso não é brincadeira, não. Quando a gente mente, a gente está dizendo assim: o meu pai não é Deus, é o diabo. Porque ele não se firma na verdade. Está entendendo isso? Está entendendo isso, queridos? É só você ler a Bíblia. Isso, eu não estou te julgando, não. Eu só estou te falando, eu só estou te alertando. Porque se você mente, você está se colocando em outro lugar que não é o seu de filho amado. Queridos, o que eu estou falando para você é exatamente isso. Eu não estou saindo disso aqui, não. Eu não estou saindo disso aqui. Eu estou falando para você o que é a verdade. E a verdade nos liberta. Então você vai se nomear agora: eu sou um filho amado, eu não sou mais um procrastinador. Sabe, quando a escuridão ganha nome e ela começa a perder força. Eu não sou mais um mentiroso, agora eu sou uma pessoa que fala a verdade. Queridos, essa porta entrou numa dor. Ninguém nasce com faraó, não. Ninguém nasce com faraó. Deus permite que retiremos ele. Deus está abrindo a porta hoje para você. Amém, queridos? Deus está abrindo a porta hoje para você. Você só sai se você quiser. A porta está aberta, mas ele não está assim dizendo, vai. Tipo, não. Você pode escolher. Porque 80% ficaram no Egito. Mas 20% foram para a terra de Canaã. Você já tem os antídotos. Porque na sua maior qualidade foi a inversão que você teve. E eu quero profetizar que hoje é o dia do confronto na sua vida. Hoje é o dia que você vai reconhecer o faraó. Você vai entender quem é o mandato. E você vai dizer, acabou. Não quero mais ser escravo. Amém, queridos? Eu quero profetizar isso hoje. Porque se você governar a sua vida, se você governar a sua vida, você vai ver a sua força. E quando você começar a usar a sua força, queridos, eu creio em nome de Jesus que o Senhor já me tirou, através da minha decisão, desse Egito. E eu creio que você também, ao ouvir tudo isso que eu falei, eu creio que Deus vai honrar a sua vida. Queria que você se colocasse de pé. Queridos, eu quero agradecer a Deus por essa manhã. E quero agradecer a Deus porque nós somos uma igreja. Amém. E eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus vai honrar a sua vida. Você ouviu tudo que eu tinha para falar para você, uma coisa que eu aprendi também, como eu falei para você, que eu gosto muito de mentoria. Na mentoria, não nessa, eu vou dizer o seguinte: você não pode reter nada que você sabe. Porque se você retém o que você sabe, você vira mar morto. Então você tem que ensinar as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que você. Então, queridos, eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Eu não sei quantos aqui se identificaram com essa palavra. Eu não vou fazer muito apelo hoje. Mas se de alguma forma essa palavra trouxe uma identificação e você quer trazer mudança sobre a sua vida, é só isso. Você pode vir aqui na frente porque eu quero orar por você. É só isso. Essa é a minha palavra. Se essa palavra falou, e se essa palavra que falou, você quer trazer mudança na sua vida, pode vir aqui na frente. É só isso.
E ó, eu não quero nem que ninguém venha para orar, não. Eu vou orar. É para vir, para receber a oração. É só isso. É simples assim. Se você entendeu e quer a mudança, venha. Se você não quer a mudança, tranquilo. É assim, agora eu aprendi uma coisa. Eu sei que eu não posso mais ser radical. Eu sei que eu não posso ser perfeccionista. Eu sei que eu tenho que dar liberdade para as pessoas. Não é porque eu sou disciplinada que eu tenho que exigir que as pessoas sejam disciplinadas também. Não vou mais me mover assim, porque esse farol não pertence mais à minha vida. É sobre isso. E eu quero agradecer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom em todo o tempo. Pela sua vida, porque você entendeu, porque você ouviu. E eu tenho certeza que você sai daqui para ser melhor do que você era, que você não vai esquecer. Eu vou colocar no YouTube essa mensagem, você vai poder compartilhar, que eu quero profetizar que aqueles que também não estão aqui, eu compartilhei com muitas pessoas, mas também eu não sei se elas ouviram, mas talvez você falando, vai falar assim, olha, valeu a pena eu ter ouvido, né? E que Deus possa abençoar a sua vida, queridos. Que Deus possa completar essa obra. Como eu me alegro no Espírito Santo hoje, porque eu me sinto leve. Eu me sinto indo verdadeiramente para Canaã, sabe? Eu sinto que Deus tem conquistas na minha vida e na sua vida através dessa revelação. Eu quero agradecer ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Então feche os seus olhos agora, que eu quero orar por você. Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque a tua igreja é uma igreja viva, uma igreja orgânica. É uma igreja, Senhor, que sabe onde está e sabe aonde quer chegar. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu quero abençoar os nossos amados que estão aqui na frente, porque certamente eles entenderam que nós não precisamos mais ser escravos do medo de Faraó. Nós não precisamos mais ser escravos dos pensamentos que nós tínhamos, achando que era natural, e que nós vivíamos num padrão que não era um padrão segundo a tua vontade. Mas agora nós aplicamos um antídoto. E em nome de Jesus eu quero que você abra a sua boca bem alto e você diz assim: eu identifiquei você, Faraó. E ele tem nome. Fala assim: eu identifiquei você, Faraó, e ele tem nome. De novo: eu identifiquei você, Faraó, e ele tem nome. E você vai saber, você sabe qual o nome que é o seu. Agora, você vai falar assim: a partir de hoje, você não me governa mais. Eu estou saindo debaixo do seu governo. E agora, eu sou regido, dominado pelo Espírito Santo, através do meu livre-arbítrio. Eu sou livre. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor, por essa bênção que tu nos deste nessa manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, porque somos livres. Eu quero te agradecer, Senhor, porque somos livres. E eu sei que a partir de hoje, cada um que está aqui vai receber muitas bênçãos tuas, porque tu vai começar a falar, dar caminhos, Senhor. E eu sei que nós seremos muito melhores, porque não vai haver só o governo da nossa vida, mas nós vamos abençoar a vida dos outros, da nossa família e de todos aqueles que estiverem conosco. A partir de hoje seremos pessoas melhores em nome de Jesus. E eu quero te agradecer por isso, Senhor. Senhor, não permita que venhamos a nos esquecer daquilo que aprendemos hoje.
Que o Espírito Santo a cada dia possa nos lembrar que existe um antídoto e que esse antídoto, Senhor, está na tua presença. Muito obrigada, meu Pai, por tudo que tu faz, por tudo que tu és, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Seja livre, seja leve, seja amado. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Seja livre, seja leve.